conferencista deste dia, numa sessão plenária, o professor José Gil. Antes de apresentar a sessão, gostava só de frisar um aspecto que me esqueci de mencionar hoje de manhã, penso que alguns já saberão, que as sessões paralelas, ou qualquer sessão, está também a ser filmada e, portanto, contamos de poder divulgar as imagens posteriormente à realização do colóquio e, nesse sentido, isso pode ajudar a não existir uma angústia por só poder estar presente numa sala e não na outra. Enfim, isso é uma angústia que eu próprio tenho sentido ao longo do dia, quando gostaria de assistir a comunicações que não pude assistir. Enfim, há depois a possibilidade de ver os vídeos das comunicações. Apresentando agora o último conferencista de hoje, o professor José Gil, que, como é evidente, é bem conhecido de todos, professor de Filosofia, doutorou-se em Filosofia na Universidade de Paris em 1982, com um estudo sobre o corpo como campo de poder, professor de Filosofia na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, trabalha sobre estética, filosofia do corpo, e Fernando Pessoa tem uma obra ampla publicada de estudos sobre Fernando Pessoa, e é para nós um enorme prazer poder acolhê-lo no nosso colóquio, e agradeço ter aceito o nosso convite para estar aqui hoje. E o professor José Gil vai falar sobre questões pessoanas. Como é que se... Pronto. Muito boa tarde. E começo por agradecer ao projeto Estranhar Pessoa o convite que me fez e ter o prazer de participar neste enorme colóquio sobre o dia dito triunfal. Eu não vou falar do dia triunfal nem das gêneses heterónimos. Eu peço desculpa, mas até será uma espécie de variante, já que tantos oradores, tantos investigadores vão falar e já falaram das gêneses heterónimos, da carta Casais Monteiro, etc. Eu vou falar de um problema que me interessava, que não sei se não tenho a pretensão de ter resolvido, porque é bastante melhor, tanto melhor na medida em que fica sempre qualquer coisa por analisar e muita coisa por saber. O problema é o problema do que é uma visão. Do que é uma visão no livro do Desassego. Não vou falar de Caeiro, onde a visão é tão pregnante. Eu vou falar da visão a partir da ideia de que a visão não é, em Bernardo Soares, não é uma visão nem empírica, nem uma visão ideal. Há fragmentos que eu não vou analisar, mas há um fragmento importantíssimo em que ele diz que vê as ideias. Não é o único a ver as ideias. Um filósofo que eu gosto muito, Deleuze, também tinha essa capacidade. Ele via as ideias. Quando pela primeira vez compreendeu a filosofia de Platão, ele viu as ideias e via as ideias. Como Bernardo Soares, tudo igualmente. Isto é, o que é esta visão? É isto de que eu vou falar.
num conhecido texto do Livro do Desassossego, Fernando Pessoa escreve, isto é conhecidíssimo, disse Amiel que uma paisagem é um estado de alma, mas a frase é uma felicidade frouxa de sonhador débil. Desde que a paisagem é paisagem, deixa de ser um estado de alma. Objetivar é criar, e ninguém diz que um poema feito é um estado de estar pensando em fazê-lo. Mais certa era dizer que um estado de alma é uma paisagem. Haveria na frase a vantagem de não conter a mentira de uma teoria, mas tão somente a verdade de uma metáfora. E num outro breve fragmento, cito: não acredito na paisagem, sim, não o digo porque creia no a paisagem é um estado de alma do Amiel, um dos bons momentos verbais da mais insuportável interiorice. Digo porque não creio. Fim de citação. O pensamento de Bernardo Soares aqui expresso vem nitidamente de uma momentânea heteronimização do ajudante de guarda-livros em Alberto Caeiro. Todo o primeiro texto, de que só citei uma pequena parte, faz um elogio do exterior absoluto e parte de um princípio nominalista próprio de Caeiro, que ver é talvez sonhar, estou a citar, mas se lhe chamamos ver em vez de lhe chamarmos sonhar, é que distinguimos sonhar de ver. Deixamos a análise da complexidade do texto, pois, para nos concentrarmos num único aspecto. Em que sentido se poderá afirmar que o estado de alma é uma paisagem? Que verdade contém esta metáfora que é mais conforme no real absoluto do que numa teoria? Poderíamos recorrer a muitos outros textos sobre, precisamente, Caeiro, sobre o sensacionismo, para responder a estas questões. Muito sucintamente, mas de modo certeiro, serve-nos um outro texto do Livro do Desassossego que eu considero essencial. Penso às vezes com um agrado em dissecção na possibilidade futura de uma geografia da nossa consciência, de nós próprios. A meu ver, o historiador futuro das nossas próprias sensações poderá talvez reduzir a uma ciência precisa a sua atitude para com a sua consciência da sua própria alma. Esse cientista de depois da manhã criará de si mesmo um instrumento de precisão para reduzir a sua vida interior a analisada. Não vejo dificuldade essencial em construir um instrumento de precisão para uso autoanalítico com aços e bronzes só do pensamento. Refiro-me a aços e bronzes, realmente aços e bronzes, mas do espírito. É talvez mesmo assim que ele deva ser construído. E naturalmente será necessário reduzir também o espírito a uma espécie de matéria real, com uma espécie de espaço em que existe. Depende tudo isso do aguçamento extremo das nossas sensações interiores, que levadas até onde podem ser, sem dúvida revelarão ou criarão em nós um espaço real, como o espaço que há onde as coisas da matéria estão e que, aliás, é irreal como coisa. Continuo, a citação é grande, mas comprida, mas é precisa para mim. Não sei mesmo se este espaço interior não será apenas uma nova dimensão do outro. Talvez a investigação científica do futuro venha a descobrir que tudo são dimensões do mesmo espaço, nem material, nem espiritual por isso. Fim de citação. O que é então o estado de alma como uma paisagem? É uma geografia da nossa consciência de nós próprios, ou mais precisamente um mapa das nossas sensações. Mapa que resulta da análise precisa, com instrumentos bem determinados, forjados pelo próprio pensamento. Dessa análise da aplicação desses instrumentos, aços e bronzes do pensamento, decorre a revelação ou criação de um espaço outro, nem material, nem espiritual.
Digamos que esse espaço interior será fratal, infinitamente fratal, como nos é claramente dito no Fausto. As dimensões desse espaço são outros espaços que se encaixam uns nos outros sem fim. Mas isto não resolve ainda o problema, que é saber o que é a natureza desse espaço. Destaquemos dois aspectos do espaço interior como paisagem, como coisa. É um espaço intensivo. A ciência que revelará as sensações como paisagem depende do aguçamento extremo das nossas sensações. Por isso, Amiel, que pensa o contrário, é um sonhador frouxo e débil. Em segundo lugar, é um espaço visto, mas não é um puro objeto, resultado da introspeção analítica de um sujeito. Para Fernando Pessoa, a consciência do sujeito faz parte do mapa, é um mapa que se desdobra, é a consciência que, transformando-se pela análise do pensamento, se torna paisagem. Lembremos apenas que, para Pessoa, a consciência da sensação é mais intensa do que a simples sensação, pois a aplicação da consciência à sensação intensifica. Como modifica a própria consciência, podendo tornar-se sensação da consciência. Assim, um mapa intensivo do espaço interior decorre necessariamente da aplicação dos instrumentos de pensamento às sensações. A intensificação reduplica-se por osmose do corpo e da alma na multiplicidade fratal dos espaços que se encaixam. Isto continua misterioso. Se bem que Bernardo Soares projeta estas especulações numa ciência futura de depois da manhã, pode-se dizer que ele a pratica já. É toda a sua técnica do sonho, a sua análise das sensações como processo de construção do poema, que estão subentendidos nos textos que citamos. O estado da alma refere-se, como diz o fragmento sobre Amiel, ao poema feito, e não ao estado de estar pensando em fazê-lo. Por outras palavras, trata-se do objeto artístico acabado, ou, na expressão de Deleuze, um bloco de sensações. Um bloco de sensações que se mantém de pé, qui tient debout, quer dizer que adquiriu consistência. Como adquiriu consistência, é todo o processo de construção da sensação expressiva, poética, ou sensação abstrata que seria necessário descrever para compreender como o poema, segundo Fernando Pessoa, se tornou um mapa da nossa consciência de nós próprios. Retenhamos ainda que no último texto citado do livro Desassossego, Bernardo Soares tenta definir qualquer coisa como estatuto ontológico da realidade, do espaço interior, ou do poema, ou do mapa das sensações. Toda a parte final do fragmento interroga esse estatuto. Cito: talvez se descubra que aquilo a que chamamos Deus e que tão patentemente está em outro plano que não a lógica e a realidade espacial e temporal, é o nosso modo de existência. Que estatuto ontológico possui o interior como paisagem? É um interior tornado visão de paisagem. E aqui, como eu já mostrei em outros sítios, nós aproximamos-nos do que em medicina se chama autognósias, e que é um fenómeno muito pouco estudado. Nos manuais de medicina ocupa umas linhas, nem sequer uma página. São visões do interior do corpo que aparecem em estados, em doenças graves, em estados terminais. Vê-se, por exemplo, um tuberculoso em estado terminal, pode ver os seus pulmões como um campo de cogumelos. Não é? Estou a citar um caso real. Que estatuto ontológico, portanto, possui interior como paisagem? É um interior tornado visão da paisagem, mas não como representação de uma paisagem sensível e empírica, pois ela é sonhada, pensada e sentida só depois de um trabalho sofisticado que sofre a sensação comum, trivial. Por outro lado, não é uma paisagem ideal, puramente espiritual, pois é visível, de certo modo,
porque segrega um espaço. Neste texto, Pessoa hesita, especula, não decide. Não por falta ainda dessa ciência futura, como afirma, mas porventura porque o que ele procura caracterizar de um ponto de vista ontológico não se deixa pensar senão num devir. Que vê Bernardo Soares na paisagem das sensações? A verdade de uma metáfora, diz ele. Verdade paradoxal, pois não reenvia a um objeto dado que seria a geografia da consciência ou da consciência das sensações. A teoria, sim, é necessariamente falsa porque remete para um objeto determinado no espaço e no tempo. Eis que, pelo contrário, a teoria aqui é dizer que a paisagem é um estado de alma. Eis que, pelo contrário, a metáfora se torna verdadeira porque não designa o dado fixo, estático, como se esse fosse o objeto real. Verdade de uma metáfora significa, pois, verdade de uma mentira, melhor, verdade de uma inadequação. Qualquer coisa, enfim, que se desdobra em dois planos, duas imagens, pelo menos. A imagem que é dada pela linguagem, não é? Da própria expressão metafórica, e depois a outra realidade, que é o que é designado ou que cola e que cola à própria expressão linguística. Que visão é essa do espaço interior como paisagem? A dupla visão inerente ao mapa como coisa, aquilo que o texto dirá a seguir, que, cito, os sonhos também serão talvez ou ainda outra dimensão em que vivemos, ou um cruzamento de duas dimensões, e que logo a seguir passarão aparentemente a três dimensões. Os nossos sonhos, quem sabe, viverão no ideal, no eu e no espaço. No espaço pela sua representação visível, no ideal pela sua apresentação de um outro género que da metáfora. No eu pela sua íntima dimensão de nossos. Deixemos de parte o eu, porque o próprio eu, o de cada um de nós, é talvez uma dimensão divina, fecha aspas, fora da realidade espacial e temporal. A visão do interior paisagem é a visão de um espaço que não é só visível e de um imaterial que não é só ideal. A visão do mapa descobre um duplo, um misto que se desdobra quando passamos de uma dimensão a outra dimensão. A visão é sonho e o sonho, como sabemos e nos diz constantemente o livro do Sossego, é a única realidade. Realidade, como vimos, cindida, fendida por um lado visível e por outro invisível. A verdade da metáfora não designa, pois, um objeto ou uma realidade una, mas o desdobramento de uma coisa, o seu movimento de decisão, numa palavra, o seu devir. É a expressão que devém outra coisa que a expressão. Que coisa? As sensações, o bloco de sensações. O que se vê nas sensações é um movimento de decisão do seu devir em duas faces que constantemente se reenviam uma à outra, pois não se fixam nunca num objeto estático. A metáfora não indica senão esse permanente reenvio. Se nós pegarmos numa metáfora como a aristotélica clássica, o outono a velhice é o outono da vida, ou a mulher é uma rosa, nós temos precisamente um devir de sensações, entre aspas, designadas, mas que tendem a colar, tendem a ser a própria expressão linguística e o plano da expressão linguística. Mas a maravilha da metáfora é que a metáfora é ela própria uma força, é uma ação, é uma palavra ação, a metáfora.
A metáfora não indica senão esse permanente reenvio entre, precisamente, a sensação e a força. Não esquecer, porém, que se trata de movimentos intensivos. O aguçamento das sensações é condição da formação da visão, da cisão, de tal maneira que não forçamos a nossa interpretação da metáfora se dissermos que ela reenvia a forças. São as forças em movimento das sensações microscópicas, mas intensivas, que percorrem o mapa do espaço interior de Bernardo Soares. Resta-nos precisar melhor aquele misto de que se compõe a paisagem, nem só imaterial, porque também visível, como espaço, e nem só espacial, porque também invisível, como incorporal ou ideal. Nós estamos à procura do estatuto ontológico do objeto artístico, não é? E estamos à procura do que permite captar, que é a visão. Convém aqui recorrermos, e eu recorro, espero que pelo menos nisto se possa aceitar o que eu proponho. Convém aqui recorrermos às noções de virtual e atual, tal como Deleuze as define, porque elas parecem mais adequadas do que as de visível e invisível para caracterizar aquela visão particular de Bernardo Soares. Como insiste a diferença e repetição, o virtual não é o possível, que é pensado como um decalque do empírico, nem o latente, nem o potencial, mas o real que se opõe ao atual. Não há objeto que não seja biface, com as suas dimensões, uma atual e outra virtual. E o que separa uma da outra é o tempo, as duas vertentes do tempo, o presente atual e o passado virtual. A percepção de um objeto presente implica a apreensão de uma infinidade de imagens passadas virtuais e sem a qual não haveria percepção do objeto. Não é? Se isto implica a percepção, implica uma virtualidade de imagens que eu tenho passadas do que é um estojo e destes estojos. O virtual é, pois, um elemento do objeto real. Ver o que do objeto real quer dizer aqui é um objeto real que reúne o atual e o virtual. Ver um corpo é apreender o que se dá no presente, que, de certo modo, passa e não passa, e, ao mesmo tempo, uma série de imagens passadas. Não há objeto puramente atual. Todo o atual se rodeia de um nevoeiro de imagens virtuais. Este nevoeiro levanta-se de circuitos coexistentes mais ou menos extensos, nas quais as imagens virtuais se distribuem e correm, diz Deleuze, referindo-se a Bergson. Porquê nevoeiro? Porque a percepção do virtual é indistinta, havendo sempre um movimento de passagem recíproca de determinações atuais para os circuitos passados, virtuais. Há aqui uma série de circuitos que me lembram que eu fiz ontem, anteontem, e há tempos mais passados com este estojo. Havendo sempre um movimento de passagem recíproca de determinações atuais para os circuitos passados virtuais, de tal modo que a percepção de uma coisa só se torna atualmente clara e nítida, como quando dizemos que ele está num espaço objetivo ou num tempo cronológico, quando se abstrai o atual do virtual, quando se constrói artificialmente o objeto atual num espaço e num tempo separados das imagens virtuais que o acompanham. Isto é essencial para tentar aproximarmos do que está a pensar Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, para Fernando Pessoa, o objeto artístico que se deve ver numa visão não está nas três dimensões, não está num tempo cronológico,
não passa num tempo cronológico. Portanto, se não está, ele vai falar no horror das 3 dimensões. Então, aonde é que está? O que é? Podemos nós ainda falar num estar, num situar. Quando se abstrai o atual do virtual, quando se constrói artificialmente o objeto atual num espaço e num tempo separados das imagens virtuais que o acompanham. Eu posso separar das imagens virtuais e construo isto, como agora, num espaço a 3 dimensões. No espaço a 3 dimensões, eu não estou a ter uma percepção ou mesmo uma apreensão inconsciente dos circuitos virtuais do passado. Para o passado. Não estou. Não. É isto que estamos no presente. Não é? Portanto, há um corte para que, artificialmente, isto possa ser situado num espaço objetivo, dito objetivo. Como ver no corpo humano, como ver um corpo humano, uma árvore, uma casa, sem fazer entrar nessa percepção uma multiplicidade infinita de imagens deles que passaram, lembranças que se apagam tão intimamente, tão intimamente à imagem atual que não nos apercebemos sequer que são passadas, e porque são reais, pertencem à percepção atual que temos deles. Assim, não só o passado faz parte do presente, é inerente ao presente, mas o presente atual percorre e passa constantemente para os circuitos e o nevoeiro das imagens do passado. Citação. É assim que uma partícula atual emite e absorve virtuais mais ou menos próximos de ordens diferentes. São ditos virtuais na medida em que a sua emissão e absorção, a sua criação e destruição, se fazem num tempo mais pequeno do que o mínimo de tempo contínuo pensado. Quer dizer, é tão rápido que eu não posso captar. E que esta brevidade os mantém assim sob um princípio de incerteza ou de indeterminação. Mas também, por causa da sua velocidade e brevidade de existência, se mantêm sob um princípio de inconsciência. Porquê um nevoeiro de imagens virtuais se, afinal, estas são regidas por um princípio de inconsciência? As imagens virtuais são então percepcionadas mesmo indistintamente ou permanecem inconscientes. Veremos mais adiante como pensar esta aparente contradição. Por agora aceitemos que o nevoeiro resulta do afastamento cada vez maior dos circuitos das lembranças virtuais por um lado e por outro da sua mistura com as determinações da imagem atual que se transferem para esses circuitos. Fica ainda por saber como as imagens virtuais inconscientes adquirem alguma perceptibilidade. Porque aqui há uma contradição terrível, não é? Que nós estamos a falar de uma visão em que o virtual, que é inconsciente, viria a ser visível. Analisemos mais rigorosamente a natureza e a formação da visão da paisagem interior. Poderemos agora dizer que esse interior que constitui o bloco de sensações tem duas faces, uma atual, o sentido presente, e uma virtual, composta pelas imagens virtuais que acompanham e são emitidas pelas sensações atuais. Cada partícula do mapa atual fragmenta-se e multiplica-se em imagens virtuais que circulam formando um nevoeiro. O todo do objeto é constituído pelo atual e pelas imagens em que ele se desdobra. Como se forma a visão propriamente dita? Porque, afinal, só há paisagem interior, só existe mapa afetivo e perceptivo, porque uma visão se edifica no movimento das partículas atuais e virtuais. Para Deleuze, que se refere às visões e audições dos grandes artistas e romancistas, como a visão de Moby Dick para Rahab em Melville, a visão nasce da intensificação de traços individuais a uma potência tal que estes são ultrapassados por um devir demasiado poderoso, um devir individual que o faz aceder a uma singularidade indefinida.
Ahab vê uma baleia branca na sua desmesura. Poderíamos também mostrar como a visão e a audição são efeitos inscritos na própria ideia deleuziana de imagem cristal ou cristal de inconsciente. Só aqui uma pequena coisa já agora. Como escreveu Deleuze em Crítica e Clínica, cito, no limite o imaginário é uma imagem cristal que se pega ao objeto real e inversamente para constituir um cristal de inconsciente. Não basta que o objeto real, a paisagem real, invoque imagens semelhantes ou vizinhas. É preciso que ela produza a sua própria imagem virtual. Já não é um circuito, é uma imagem. Ao mesmo tempo que esta, como paisagem imaginária, se comprometa com o real, segundo um circuito em que cada um dos dois termos persegue o outro, se troca com o outro. A visão é feita desta dobra ou desdobramento, esta coalescência. É nos cristais de inconsciente que se veem as trajetórias da libido. Não é por acaso que ele se refere ao filme de Orson Welles, A Dama de Xangai. Nós podemos referir-nos sempre àquela imagem que é a mesma da Dama de Xangai, de Duchamp nos espelhos, à Mille Duchamp. Porquê isto? Porquê que isto interessa tanto? Porquê que isto fascina tanto? É uma curiosidade de feira ou é mais do que isso? Ou é um problema ontológico? Quer dizer, é mais do que uma imagem o que nós estamos a ver no espelho. Consideremos os circuitos de imagens virtuais cada vez mais afastados da partícula atual. Há, no entanto, um circuito que é o mais curto, a partir do qual o objeto real produz a sua própria imagem virtual. As duas imagens estão ligadas uma à outra com uma coalescência que não impede, no entanto, que uma entre no circuito virtual e outra de virtual passe a atual. Este desdobramento em espelho da imagem atual cria o seu duplo inconsciente. Todos nós temos um duplo inconsciente. Quer seja a imagem de um eu, quer a do nosso corpo. Uma lembrança, como mostra Bergson, citado por Deleuze, não é uma imagem atual que se formaria depois do objeto percepcionado, mas a imagem virtual que coexiste com a percepção atual do objeto. Eu, neste momento, eu existo, mas há sempre um duplo de mim. É um duplo de mim que é virtual e que me é o duplo que aparece. Já vamos ver, e vamos ver como Fernando Pessoa o pensa. Cito, a lembrança é a imagem virtual contemporânea do objeto atual, o seu duplo, a sua imagem em espelhamento, en miroir, diz Bergson. Por isso há coalescência e cisão ou outras oscilações, troca perpétua entre o objeto atual e a sua imagem virtual que define um cristal. É no plano de imanência que aparecem os cristais. A visão, fim de citação, a visão resulta do espelhamento da imagem cristal, dessa imagem que se cinge e que se espelha. Um movimento incessante de troca entre a imagem e o atual, quase idênticas, acaba por autonomizar a imagem única numa visão que combina no plano de imanência a imagem atual com o seu duplo inconsciente e que a cada instante passa à atualização. Por exemplo, cada um de nós é, em cada presente atual, um ser determinado, socialmente identificado, psicologicamente caracterizado para si próprio. E somos também um outro ser que sabemos existir, mas de que ignoramos por inconsciência as determinações, ser de afetos desconhecidos, de forças e potências inconscientes.
mas que constantemente se atualizam, passam em imagens atuais, lembranças, traços individuais. Porque habitamos o plano de imanência, em que virtual e atual coalescem, a visão retoma os trajetos daquelas imagens e forma uma paisagem. Eu posso muito simplesmente, para dar um exemplo duplo, pensar que eu sou dois. Eu sou aquele que nunca morre. É o tal, identificável. A partir dele sou socialmente identificável, sou uma identidade psicológica, etc, etc. E depois sou aquele que morre. E isso é outro. Há como que uma cisão, mas é o duplo. E aquele que morre é aparentemente o mesmo, porque tem o mesmo corpo. A formação da visão, ora, isto significa que precisamente aquele que não morre, que é identificado, é aquele que não crê que vai morrer, não é? Nunca acredita que vai morrer. É, portanto, um outro. E é em espelhamento. E os dois, e nós os dois, assim andamos pela Terra. A formação da visão como imagem imanente de forças, que são forças de vida, de desejo ou afetivas, está inscrita no próprio processo do devir animal, devir mulher, tão extraordinariamente descrito por Deleuze. Basta pensar que este processo implica a construção de uma zona em que o sujeito em devir se não distingue já no que devém e reciprocamente. Esta zona também, não só de osmose, como passagem de um atual no virtual, ou de partículas atuais em virtuais, mas de espelhamento, com formação de visões e audições. Depois é muito importante pensar no que faremos no fim. Porquê uma visão? E o que é que a visão traz ao pensamento? Ao pensamento artístico. Portanto, zona não só de osmose, com passagem do atual a um virtual, ou de partículas atuais em virtuais, mas de espelhamento com formação de visões e audições, este duplo regime de imagem cristal, tal como se processa no devir, produz visões e audições. Lembremos-nos na Metamorfose, por exemplo, de Kafka, como surgem os gritos de seres primitivos, aparentemente sem nenhuma relação com a história da transformação de Gregório Samsa. E Kafka está cheio de ruídos. Há ensaios sobre os ruídos em Kafka, no processo de Kafka, nos contos de Kafka, há ruídos em toda a parte, que são as audições. Como se tecem concretamente no fazer da obra literária ou da obra de arte as visões? Só um estudo minucioso da sintaxe e do ritmo nos poderia ajudar a compreendê-lo. Fernando Pessoa ajuda-nos também a compreender o mecanismo da formação da visão e a natureza da paisagem. De certo modo, pode-se considerar todo o livro do Sossego como um texto sobre a paisagem, que é aí explicitamente analisada e encarada sob uma imensidade de perspectivas. O texto seguinte faz parte de um fragmento em que Bernardo Soares confessa a sua inveja. O fragmento tem por título A Divina Inveja, por saber que outros têm a mesma sensação que ele ao ver a mesma paisagem. Citação. A grande dificuldade do orgulho que para mim oferece a contemplação das paisagens é a dolorosa circunstância de já as haver com certeza contemplado alguém com um intuito igual. Para contornar essa dificuldade, que é como uma devassa da sua alma por outros, Bernardo Soares vai submeter a percepção da paisagem aberta a todos, a que poderíamos chamar a paisagem atual objetiva, a uma transformação que lhe dará uma plena singularidade. Vamos então ver o que é esse objeto e o que é essa visão. Vai submeter a uma transformação do objeto empírico, não é? Objetivo, a uma transformação que lhe dará uma plena singularidade, a singularidade das suas próprias e únicas sensações. Em terminologia deleuziana, diríamos que o Bernardo Soares vai cristalizar as imagens atuais, indo do atual ao virtual.
cito Bernardo Soares. Esforço-me por isso, por alterar sempre o que vejo, de modo a torná-lo irrefragavelmente meu. De alterar mentindo. Um momento belo e na mesma ordem de linha de beleza, a linha do perfil das montanhas. De substituir certas árvores e flores por outros, vastamente as mesmas, diferentissimamente. Repito. Ele está a ver uma paisagem, está a ver uma montanha e há uma metamorfose que ele provoca deliberadamente e não deliberadamente, porque se deixa ir na corrente do sonho, e que consiste em substituir as cores, as flores, as árvores por outras cores, por outras flores, por outras árvores. Isto é complexíssimo. E ele diz isto maravilhosamente, como é que esforçam-me, portanto, por fazer essa substituição e de substituir certas árvores e flores por outros, vastamente as mesmas, diferentissimamente. Extraordinário. Criar o duplo é criar o duplo na diferença. Vasta, mas ao mesmo tempo é isso que faz a identidade. Vastamente as mesmas, diferentissimamente. De ver outras cores de efeito idêntico no poente, e assim crio, de educado que estou e com o próprio gesto do olhar, com que espontaneamente vejo, um modo interior do exterior. Fim de citação. Este, considera o autor, é o grau ínfimo de substituição do visível. Mas já nele constatamos, primeiro, a transformação do visível consiste na construção de um modo interior do exterior, quer dizer, de uma paisagem interior a partir da imagem percepcionada atual. Segundo, esse exterior que passa a interior é um duplo do atual, uma visão da imagem presente com os mesmos elementos visíveis, mas diferentissimamente. Isto é, o duplo virtual construído não é já a imagem percepcionada simplesmente duplicada, copiada. O espelhamento que cria a visão é o duplo, mas diferente. É a mesma imagem com as mesmas flores e árvores, mas que agora emitem partículas virtuais diferentes. Como o homem que sou e o homem que morre e o que não morre é o mesmo e diferentíssimo um do outro. A visão oferece um duplo e constrói as diferenças do movimento das sensações, porque as flores, como as árvores, a linha do perfil das montanhas são agora apenas os trajetos meus das minhas sensações e não das de outros. Porque, como se vai constatar no seguimento do texto, trata-se realmente de sensações quando se fala de árvores e de montanhas. E fala-se de êxtase, intensificação máxima de sensações na visão e de um estranho processo de o provocar. O texto anteriormente citado continua, pois, assim, cito. Isto, porém, é o grau ínfimo de substituição do visível. Nos meus bons e abandonados momentos de sonho, arquiteto muito mais. Faço a paisagem ter para mim os efeitos da música, evocar-me imagens visuais, curioso e dificílimo triunfo do êxtase, tão difícil porque o agente evocativo é da mesma ordem de sensações que o há de evocar. É mais difícil aqui substituir uma montanha por outra, porque é da mesma ordem visual. O meu triunfo máximo do género foi quando, a certa hora ambígua de aspecto, olhando para o cais do Sodré, nitidamente o vi, um pagode chinês, pintado no espaço, sobre o espaço cetim, não sei como, sobre o espaço que perdura a abominável terceira dimensão. Quer dizer, não é o espaço objetivo, mas que suporta e permite o espaço objetivo abominável. O curioso processo de provocar a visão, aqui do cais de Sodré como o pagode chinês,
passa por fazer primeiro como é que a paisagem, já modificada pela etapa anterior, produza os mesmos efeitos do que a música, produza imagens visuais. O que prova bem que aquela paisagem composta anteriormente por imagens ópticas é agora constituída por imagens também visuais, mas diferentes. O agente evocativo é da mesma ordem de sensações que o que há de evocar. As imagens suscitadas pela música entram num processo inverso ao das imagens atuais na fase anterior. Estou a acabar. Atualizam-se, espelhando uma visão do pagode chinês, a paisagem do Cais de Sodré, que sofrera certamente o mesmo grau ínfimo de transformação do visível que as montanhas e as flores, no exemplo de Bernardo Soares, que o Bernardo Soares tinha descrito antes. Um duplo virtual forjou-se primeiro, que depois entrou num processo de atualização como duplo atual do virtual. Resumindo, a visão da paisagem emana da imagem cristal. Esta mostra a dupla face do objeto, as imagens virtuais e os circuitos por onde passam, o duplo coalescente virtual e o seu incessante movimento de passagem ao atual e desta ao virtual. A paisagem é assim um mapa, quer dizer, isto é muito diferente. O que eu estou a ver num objeto artístico, se isto é um objeto artístico, se isto fosse um objeto artístico, eu estaria a ver não um objeto cortado das suas virtualidades, das suas imagens visuais, mas estaria a ver todo o movimento de passagem desses circuitos virtuais ao atual e do atual ao virtual, que é a cristalização. Quer dizer, é um movimento de devir. Aquilo que eu vejo num quadro, por exemplo, num objeto artístico. É o que ele quer dizer. Os movimentos das imagens correspondem a devires e estes, agora que sabemos, induzem visões que compreendem partes ou o todo do mapa, visões inteiras da paisagem móvel ou sequências dela. Como se trata de devires e essencialmente de um devir paisagem que é visão, tudo se passa num plano de imanência, habitado pela subjetividade intensiva do que vê nos circuitos das partículas, os trajetos do seu desejo e dos seus afetos. Temos assim três categorias. A imagem virtual, que é invisível, que não se vê. A imagem atual, que resulta da atualização em curso do virtual e o atual resultado desse processo, que está no espaço objetivo. Este último está fora do plano de imanência, cortou-se dos seus prolongamentos virtuais, é o empírico não intensivo, a coisa no espaço e no tempo objetivos. Estas categorias ajudam-nos a caracterizar a percepção artística. Lembremos-nos que nos primeiros textos que citámos do livro de Assossego, Fernando Pessoa referia-se ao espaço interior da paisagem como o que se vê e que é o culminar de várias fases de elaboração das sensações. A paisagem, um mapa, é o que se vê da multiplicidade de trajetos das sensações poéticas, no caso de Pessoa, ou mais geralmente dos trajetos das sensações que emanam do objeto artístico. O que é, então, a percepção artística? É a visão do todo do objeto, da impulsão total do objeto, na expressão de Deleuze. Na percepção artística, vêem-se as imagens virtuais em vias de atualização, vê-se os circuitos de partículas virtuais e o objeto atual passando para esses circuitos. Quer dizer, eu cesso de ver isto no espaço objetivo e passo a ver. É o que acontece quando eu vejo um quadro. Se eu não percebo nada, nunca fui, não tenho a percepção minimamente educada para ver um quadro, sei lá, de Kandinsky ou de sei lá. Eu não vejo nada, vejo o quê? Vejo uns quadrados e umas coisas assim, vejo uma imagem trivial.
Não vejo circuitos, não vejo o além de que fala Fernando Pessoa num outro texto, desse objeto. Não é? Mas a percepção, se ela se torna artística, então aquilo que era aparentemente situado no espaço objetivo, que seja de 2 ou 3 dimensões, passa para outro estado, que possivelmente não é de dimensões nenhuma. Isto significa que o invisível, fenomenológico, digamos, passa a ser visível. Na percepção artística vêem-se as imagens virtuais em vias de atualização. Vê-se o nevoeiro das emoções de efêmeros virtuais incorporais que não estão nem nesse espaço, nem neste tempo empíricos. Quereis dizer que o virtual é visto, é um visível como afinal uma coisa empírica? Acabamos de o negar. No entanto, o que a visão produzida na construção do poema e introduzida no leitor ou observador da obra artística cria de particular é uma espécie de experiência inconsciente. Whitehead refere-se já a uma non-conscious experience, dando como exemplo os 2 ou 3 segundos imediatos que passam a partir do presente e que são inconscientes, e que é uma experiência. Mas muitos outros exemplos são do mesmo tipo. A experiência do peso do nosso corpo quando andamos e não somos nem obesos nem anoréticos. A experiência da equivocidade na relação com o outrem, de que não conhecemos o interior. A experiência da ilimitação do espaço do nosso corpo. Ou da inconsciência da nossa pele como limite, quando não há contacto externo. Tudo isso são experiências inconscientes. E são experiências. E isto é paradoxal, porque quando se fala de experiência, supõe-se um sujeito e uma consciência, como mostra a fenomenologia. Ora, nós aqui temos uma experiência sem sujeito e sem consciência. No entanto, a experiência dir-se-á que se trata de experiências de não experiências e, portanto, de ausência de experiência. No entanto, quando se experiencia o seu avesso, que nos revela que não vivemos a pele como limite, por exemplo, descobrimos que o não viver a pele como limite é um virtual real do corpo, tão essencial que sem essa não experiência não teríamos a experiência do espaço empírico composto de partes extra partes. Não é, pois, uma ausência de experiência, pois é com a sua não consciência que existimos. Se considerarmos todo o virtual não consciente ou inconsciente, somos levados a afirmar que ele interfere, corta, esburaca constantemente e constantemente suporta e dá consistência à experiência consciente. Não é só indiretamente por ecos, ressonâncias, pressentimentos, intuições, pequenas percepções ou catástrofes que se nos anuncia ou indica essa experiência inconsciente. É diretamente na recepção ou emissão de forças, faltam 10 minutos, certo? Que acompanham as imagens virtuais. Em qualquer situação que estejamos, e por mais que nos fechemos na pura consciência de nós, há sempre um não consciente, não conhecido, não visível, não pensável, que é a condição do ser consciente e que se dá à consciência por se não dá. Que nos dá a ver o objeto de arte. Todo o virtual, não visível, não consciente, as trocas entre virtual e atual e os seus trajetos na paisagem. Vê-se tudo isto porque a visão prolonga o visto atual no virtual de que se atualiza. É o duplo processo de atualização e cristalização no plano de imanência que a percepção artística nos oferece. Percepção só possível através da experiência não consciente do virtual, porque a visão artística que nos dá a impulsão total do objeto, a sua vida, contém nela mesma, no seu próprio tónus, as forças inconscientes que cortam e suportam a sua força consciente de ver e de vir.
paro aqui, haveria que responder àquela pergunta muito importante: porquê uma visão? O que é que uma visão nos dá de diferente do visto simples? O que é que a visão vê a mais do visto? E como é que se pode pensar com visões? O artista pensa com visões, o grande artista. O que é que se vê na visão? Deixo isto por interrogar.